Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso terceiro tutorial do Illustrator, onde a gente vai ver um pouco sobre transformações e efeitos, ok? A gente vai dar uma olhada no painel de transformar, que tem algumas coisinhas que a gente consegue fazer por ali. A gente vai ver alguns dos efeitos mais comuns usados, tem muito efeito que dá para colocar nos objetos e em geral. A gente vai ver os mais comuns, os que é mais provável que a gente use. Tem efeito lá que acho que nem eu sei o que é, porque eu nunca precisei usar. Mas a gente vai dar uma olhada em alguns deles. E o principal que a gente vai ver hoje, que é o mais importante, é como trabalhar com um efeito específico, que é o efeito transformar, que ele deixa a gente fazer várias coisas diferentes com o objeto, que pode ser uma mão na roda e pode facilitar muito a nossa produção de layout como um todo. Tá? Então a gente consegue fazer formas mais complexas de maneira muito mais fácil, desde que, é claro, a gente tenha o olhar para isso, a gente consiga pensar em como utilizar essa ferramenta. Isso é o mais importante. Bom, então começando, eu estou aqui já com o arquivo aberto, tá? É um arquivo A4, mas isso é relevante. Vocês podem seguir com qualquer arquivo, qualquer tamanho de página, porque a gente vai usar o espaço de fora da página, tá? A gente não vai ficar se preocupando em fazer tudo dentro da página, porque a gente quer ter mais liberdade de ver como que funcionam as ferramentas. Então lembrando que para deixar branco aqui fora, a gente vai lá em editar, preferências e interface de usuário. E aqui a gente tem a opção, primeiro, a opção da cor da interface, tá? Tem gente que pode preferir trabalhar com interface clara, é muito questão pessoal. E a gente tem aqui embaixo a cor da tela de desenho. Por padrão, ela fica em corresponder e brilho da interface do usuário. Então, se eu estiver no mais claro, ele vai ficar um cinza um pouco mais claro, ele vai ficando um pouco mais escuro, mas ele fica em um cinza, o que não é a nossa prancheta. E isso é bom para ficar mais fácil de visualizar a prancheta, para não ter muita coisa atrapalhando a nossa prancheta, para enxergar o layout como um todo. Mas para trabalhar com mais liberdade, eu prefiro deixar no branco, tá? Por isso que o meu já estava no branco. Mas para você seguir esse tutorial, eu recomendo que deixe no branco para a gente conseguir trabalhar do lado de fora como se fosse na página, sem precisar se preocupar muito, tá? Então é só mudar lá para o branco e dar um OK, que aí a gente tem a área de trabalho, que é a parte de fora da prancheta, também no branco. Bom, a gente vai começar vendo o painel transformar. A gente deu uma olhadinha nele no tutorial anterior, no tutorial 2, porque a gente viu sobre o posicionamento, então a gente tem as coordenadas x e y, mas agora a gente vai ver o que mais que dá para ser feito nele. Então a gente vai lá no menu janela, caso não esteja aberto o painel transformar, e tem lá a opção transformar, atalho Shift F8. E vai abrir o painelzinho, lembrando que ele já vem junto com o painel alinhado e com o painel Pathfinder. O Pathfinder a gente usou em sala para combinar as formas, e o alinhar foi o que a gente usou para ver a questão de alinhamento e distribuição. A gente vai olhar agora para o painel transformar. Eu vou encaixar ele aqui do ladinho para ficar mais fácil. Uma outra coisa que a gente já tinha visto dele, além da questão do posicionamento, que é aqui, foi a questão dos cantos e dos traçados. A gente não viu exatamente dos cantos, a gente viu mais dos traçados. Que é aquela ideia de que se eu tenho um quadrado e eu coloco lá um traçado de 1 milímetro, vamos dizer, caso eu redimensione esse objeto, o meu traçado ele vai continuar sendo de 1 milímetro. E proporcionalmente, ele vai ficar como se o traçado fosse mais largo do que aqui. E daí aqui no painel transformar a gente tem a opção, ela vai estar normalmente oculta. Então se for lá no menuzinho, mostrar opções, tem a opção lá embaixo para dimensionar traçados e efeitos, que quando isso estiver ativo, a gente redimensionar o objeto, o traçado dele vai ser redimensionado proporcionalmente. Então ele vai manter a mesma proporção entre o traçado e o tamanho do objeto. Isso é bom quando a gente está trabalhando com logo, com imagem, coisa do tipo, que se for para diminuir muita coisa, vai ficar distorcido, vai ficar estranho. O ideal, na verdade, é sempre converter, sempre transformar em contorno, se transformar em caminhos, né? Que a gente consegue fazer lá em objeto, caminho e contornar traçado, que aí ele vira um preenchimento. Ele fica um objeto separado, né? Então ele tem esses dois pontos. Mas, enquanto estiver trabalhando com contorno, a gente tem mais liberdade de edição. É interessante ativar isso para não ter esse problema na hora de redimensionar. Okay? A questão dos cantos, ele funciona, é a mesma ideia. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui.
mas é para canto arredondado. Então, se a gente arredondar o canto e redimensionar o objeto, ele mantém o canto com o mesmo raio. Então, parece que ele fica muito mais arredondado. Se a gente deixar isso ligado, quando a gente redimensionar, o canto redimensiona junto. Tá? Então, ele vai diminuir o raio do canto, vai diminuir junto. Bom, então essas são as duas opções que a gente tem lá embaixo. E elas vão... Não é um uso direto que a gente vai ter. A gente normalmente ativa aquilo ou desativa, dependendo de qual for o caso, e esquece. E deixa ali. Tá? Porque ela vai lembrar essa opção. Nosso documento ele vai deixar aquilo ativo ou desativado conforme a gente fizer. E aí tem as outras opções que elas são mais gerais. Então aqui em cima, a gente já viu que a gente tem x e y, que é a coordenada. Deixa eu mudar aqui para milímetros. Então esse objeto está 234 milímetros para o lado e 144 milímetros para baixo. É isso que ele está dizendo. E aqui é o ponto de referência. Então isso está com referência ao nosso canto inferior esquerdo. A gente pode fazer isso com referência ao centro do objeto, com referência ao canto de cima. A gente escolhe qual que é a referência para o posicionamento. Isso foi o que a gente viu no tutorial passado. Agora a gente vai ver também o L e A. L e A é a largura e altura, que é o tamanho do nosso quadrado. Então, se eu pedir, por exemplo, para você fazer um quadrado que tenha 50 por 50 milímetros, você pode fazer um quadrado qualquer. Você pode fazer um objeto qualquer, não precisa nem ser um quadrado. Dá para fazer um retângulo. E aqui a gente tem a opção de largura e altura. Então, se eu vier aqui na largura e digitar 50, ele vai ficar exatamente com 50 milímetros de largura. Tá? A altura ela mudou junto. Isso aconteceu porque essa corrente está ligada. Ela serve para travar as proporções. Então, se eu desligar, eu consigo colocar qualquer medida que eu quiser. Eu posso jogar 50 e 50. E ele vai ficar 50 de largura e 50 de altura. Digamos que eu quero aumentar esse meu quadrado. Quero que ele seja 100 por 100. Se eu só vier aqui e digitar, do jeito que está agora, ele vai deixar de ser um quadrado. Porque eu só aumentei a largura. Eu não aumentei a altura. Eu teria que digitar os dois separados. Ou então eu tenho a alternativa de ligar a correntinha e colocar 100 em qualquer um dos dois. E ele vai aplicar automaticamente para os dois. Tá? Ele vai manter essa proporção. A mesma coisa se eu tiver com 100 por 50, por exemplo. Opa, 100 por 50. Quer dizer que a minha largura ela tem o dobro da altura. Se eu quiser manter essa proporção, então eu quero que tenha 50 de largura agora. Mas eu quero que a proporção fique a mesma. Eu ligo a correntinha e quando eu fizer isso, eu diminuo pela metade a largura e também vai diminuir pela metade a altura. Vai ficar 50 por 25. Tá? Então a gente consegue editar diretamente as medidas por aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é trabalhar com unidades diferentes. Então, aqui está em milímetros, eu estou trabalhando em milímetros, mas eu quero colocar um tamanho em centímetros. Então, digamos que eu queira que ele fique com 10 centímetros de largura. Eu posso digitar o 10 e, em vez de só apertar Enter, eu coloco cm. 10 cm, 10 centímetros. E quando eu der um Enter, ele vai converter automaticamente para milímetros e vai fazer 100 milímetros por 50 milímetros. Tá? Então, isso é bem útil às vezes, dependendo de qual tipo de unidade a gente está trabalhando. Isso é uma mão na roda, que a gente vai ter uma unidade de um jeito, vai trabalhar com outro, não precisa ficar convertendo na cabeça, a gente já vem e coloca na unidade certa direto ali na caixinha. E uma outra coisa que a gente pode fazer, isso vai valer para praticamente todos os tipos de espaço que a gente consegue colocar um valor, é fazer conta direto aqui. Então, digamos que eu queira fazer o dobro do que tem aqui. E beleza, ele está em 100, mas digamos que ele estivesse em 87. 87. Se pensar um pouquinho, até dá para chegar aí quanto que é o dobro de 87, mas às vezes dá preguiça, né? E às vezes não tem tempo para ficar fazendo conta. Então você quer que isso fique com o dobro de 87. Você pode só vir aqui e fazer 87 vezes 2. Quando a gente está falando de tudo que é relacionado ao computador, que você vai fazer vezes, não é o x, tá? É o asterisco. O asterisco está em cima do 8. Então, vezes, também tem um asterisco no teclado numérico, né? Em cima do 9, no teclado numérico tem um asterisco. Asterisco 2 quer dizer 87 vezes 2. Apertando Enter, ele vai para 174, que é o dobro de 87. Tá? Da mesma maneira, dá para dividir. Então, dá para fazer barra, que é a divisão, 2. Ele vai voltar para 87. E os mais comuns também. Consigo fazer mais 10, por exemplo, 97. Consigo fazer menos 20. A gente consegue trabalhar diretamente nesses campos,
fazendo conta, por assim dizer, quando a gente tem um objetivo claro, que é dobrar, que é diminuir pela metade, que é aumentar 50, diminuir 30, enfim. Quando a gente tem algo que é claro o que a gente quer fazer com relação a valores, a gente consegue fazer diretamente no lugar onde a gente digita o valor. E não precisa ficar pensando, não precisa abrir calculadora e nem nada do tipo. Outra coisa que a gente tem no painel transformar, que também vai ter para todo tipo de objeto, é a rotação. Tá? Então, é a mesma coisa que a gente pegar próximo do canto do objeto, que o cursor vira uma setinha curva, a gente consegue rotacionar. Então, se eu rotacionar aqui, olha, aparece do lado do cursor a 38 graus, ele vai jogar esse mesmo valor lá. Então, do mesmo jeito, a gente consegue girar por aqui. A gente pode escolher um valor, então tem ângulos notáveis, a gente pode jogar lá para 30, por exemplo, ele vai rodar para 30. Ou a gente pode digitar. Então, se eu sei que eu quero rodar a 22 graus, eu digito 22, e ele já vai rodar a 22 graus instantaneamente. Okay? E esse outro aqui do ladinho ele é a inclinação. Para a gente fazer a inclinação aqui, a gente teria que pegar essa ferramenta aqui do lado, que é a ferramenta de transformação livre, o atalho aí. E com essa ferramenta a gente consegue clicar em cima de um ponto, então ali fica essa cruzinha estranha, e arrastar para o lado e fazer uma inclinação. Ele não vai colocar essa inclinação aqui do lado, mas esse é um jeito de fazer com ferramenta. Tá? Mas a gente também pode fazer de um jeito mais controlado e mais direto pelo painel transformar. Tem a opção inclinar. Se a gente quiser inclinar 15 graus, por exemplo, a gente vai lá e joga 15. E ele vai inclinar 15 graus. Tá? Se quiser que seja para o outro lado, a gente joga para menos 15. Ele vai inclinar para o outro lado. Ok? Para menos 15, menos 20, etc. Uma coisa importante, quando a gente faz essa inclinação, o Illustrator ele não lembra qual que é o valor que a gente usou. A rotação ele lembra. Então, se eu rodar aqui a 15 graus, vai ficar 15 graus lá. Se eu quiser voltar para como estava antes, eu venho aqui e coloco 0. E está valendo. A inclinação não funciona assim. Se eu inclinar 15 graus, ele volta para 0. Então, ele não me diz qual que era o original. Então, eu tenho que lembrar, se eu quiser voltar para o estado original desse objeto, sem dar um Ctrl Z, né? Como posso dar um Ctrl Z, desfazer e resolve o problema. Mas se eu quiser voltar, eu tenho que lembrar que eu inclinei a 15. Para eu vir aqui e colocar menos 15, que der o inverso, para eu desfazer e voltar para como estava antes. Tá? Então, o inclinar ele é um pouco mais destrutivo. Eu não consigo desfazer ele de uma maneira tão fácil. Mas ele pode ser útil de vez em quando. Okay? E daí aqui embaixo a gente tem as propriedades que são específicas do tipo de objeto. Percebam que se eu fizer a inclinação em 15 graus, tudo que tinha aqui embaixo some. E por que some? Percebam, eu vou fazer de volta, percebam que vai aparecer aqui em cima. Vou digitar 15, vai aparecer uma mensagenzinha aqui. Ó, forma expandida. Tá? Isso quer dizer que ele pegou esse meu retângulo e ele expandiu, ele transformou num caminho comum. Tanto que lá em cima agora está escrito caminho. Tá? Se eu der um Ctrl Z, é retângulo. Então quer dizer que essa forma, quando a forma é um retângulo, ela tem propriedades específicas de um retângulo. Ela é considerada como de fato um retângulo. Essa vai ser a mesma coisa para uma elipse e vai ser a mesma coisa para um polígono. Quando a gente expande essa forma, ela se transforma num caminho genérico. E aí a gente não tem mais as propriedades aqui embaixo. Porque nessa seção vão aparecer propriedades que são específicas do objeto. Ok? Então, como a gente está com um retângulo, aqui embaixo tem as propriedades do retângulo. E no caso do retângulo não é tão importante assim. A gente tem a questão aqui dos cantos, que eu já vou mostrar. Mas a gente tem os tamanhos, que é exatamente a mesma coisa que tem aqui em cima. Tá? Não tenho muita certeza de por que isso é repetido. Talvez quando a gente rodar ele, vamos ver se é isso. Ah, é por isso então. Quando a gente roda o retângulo, a largura e a altura vão ser a largura e a altura do espaço que ele toma. Então, vai ser a largura e a altura, vamos ver, pegando daqui, mais ou menos disso aqui. Ok? Deixa eu transparente. Então, vai ser essa largura e altura, que é todo o espaço que ele toma, um quadrado que ele ocupa. Sendo que aqui vai ser a largura e a altura do retângulo de fato. Então, se aqui está em 76, muitos noves. Se eu mudar aqui para 40, ele vai mudar de fato a largura do retângulo. Tanto que eu consigo aumentar e diminuir por aqui mesmo. E se eu aumentar por aqui, então aqui está 93, se eu jogar para 100, ele vai aumentar
o espaço que ele ocupa, tá? Então não é a mesma medida. No caso da rotação, aí sim vai ser a mesma coisa. Então a rotação, se jogar aqui para 120, lá vai para 120 também. Voltar para zero. E aí nós temos as opções dos cantos, que é o tipo de canto desse retângulo. Por padrão ele tem um canto reto, tá? Que é um canto normalzinho, que é o que a gente espera. Mas tem algumas outras opções. Tem um canto arredondado, que é o que vai aparecer por padrão. Aqui a gente também tem a correntinha, então a gente consegue soltar isso e trabalhar com os cantos de maneira diferente. Okay? A gente tem o canto chanfrado, que é só um corte retinho. Sim. E a gente tem o canto que é invertido, um arredondado invertido, aqui é o nome dele, que ele é um buraquinho. Que fica uma parada mais vintage, sei lá. Então a gente tem esses 3 tipos de cantos. Para os 3 tipos, vai aplicar essa caixinha aqui embaixo de dimensionar os cantos. Tá? Então se a gente for redimensionar, para os cantos redimensionarem juntos tem que estar marcado, senão eles vão ficar com essa mesma medida que está aqui. Então agora, por exemplo, se eu duplicar e redimensionar, o que estava em 13, ó, ele baixou para 5.7. E se eu fizer isso de novo, mas com essa caixinha desmarcada, ele vai continuar em 13. Tanto que ele zoou meu objeto porque ele manteve o canto no mesmo tamanho. Então é para isso que vai servir essa caixinha. Bueno, esse é o retângulo. A gente tem também a elipse. Então, assim como no retângulo, a elipse ele é um objeto reconhecido, com um tipo reconhecido. E por isso ele também vai ter as propriedades específicas aqui embaixo. A questão de largura e altura vai funcionar da mesma maneira. Se a gente não tiver um círculo perfeito e rotacionar ele, ele vai manter os valores aqui. Tá? Então, a mesma coisa que no retângulo. A questão da rotação, se for um círculo perfeito, óbvio que não vai fazer diferença. Mas aí a gente tem essa configuração para fazer, ele chama de gráfico de pizza, mas a gente pode fazer uma parte específica do círculo, só um pedaço do círculo, como se fosse uma fatia mesmo. Isso pode ser feito por essa bolinha aqui do lado, tá? Então se eu deixo o cursor em cima, ele vira um gráficozinho de pizza. E a gente pode definir qual que vai ser o tamanho dessa fatia. Essa ferramenta específica tem um problema que a gente não consegue travar o ângulo dela. Então, normalmente, quando a gente está fazendo uma linha, por exemplo, se eu segurar Shift, eu consigo travar a cada 45 graus. No caso do círculo, isso não acontece. Eu não consigo travar ele. Se eu segurar Ctrl, eu consigo mover tudo. Mas se eu segurar Shift, por exemplo, que seria o que eu usaria para travar, ele não trava em nenhum ângulo. Ele fica sempre livre. Então, para fazer ângulos perfeitos, a gente precisa vir por aqui. Tá? Então, essa é uma situação na qual o painel transformar ele vai ser bem útil. Então, se eu quero fazer só um pedaço do círculo, eu posso jogar aqui para 90 e aqui para 0, por exemplo. E aí eu faço tipo um Pac-Man ali. Daria para jogar para 45 e menos 45, por exemplo. Ficaria o Pac-Man. Se eu quiser um invertido, se eu quiser só essa fatia, eu clico nessas setinhas e ele vai trocar e vai ficar só com a segunda fatia. Tá? Ele continua sendo um círculo enquanto eu estiver trabalhando com isso. A gente pode usar isso, por exemplo, se eu quero pegar só essa parte aqui, só essa linha. Eu não quero essas linhas de baixo. A gente pode pegar com seleção direta, selecionar esse ponto aqui e deletar. Tá? Com delete mesmo. E daí ele fica só o arco, mas ele deixa de ser um círculo. Então ele não tem mais as opções. Ok? Então a gente viu o retângulo, a gente viu o círculo. Daí a gente tem também o polígono. Então vou desenhar aqui um polígono qualquer. E o polígono ele tem essa coisa que, enquanto está desenhando, a gente consegue apertar para cima e para baixo para mudar o tamanho dos lados, a quantidade de lados. Mas a gente também pode fazer isso depois de desenhar, pelo painel transformar. Então aqui nas propriedades do polígono tem o número de lados, que a gente pode aumentar ou diminuir. Okay? Então a gente pode fazer isso depois que cria o polígono também. Deixa eu deixar aqui em 6. Também tem a opção de lado. Nesse caso vai ser para todos os lados de uma vez só. Bom, tem que aumentar antes. Vou jogar aqui para 8, então o canto arredondado.
tem o canto chanfrado e tem o canto invertido também, que ele fica legalzinho. Aqui deu uma bugada. Aí. Ok? Para tirar isso, só jogar para zero. E daí a gente tem duas opções de medida diferentes. Uma delas é a medida do raio, que é a distância entre o centro do polígono até o vértice dele. Tá? Então, é essa distância aqui. No caso do hexágono, vai ser a metade da largura dele. Né? Então, se a gente jogar aqui para 30, a largura vai ser 60, porque é exatamente metade. Mas se for um triângulo, por exemplo, ele é daqui até aqui. Então, ele não é tão óbvio. Okay? Esse é o raio. Ou então a gente tem, vou voltar para o hexágono, a opção do comprimento do lado. No caso do hexágono, então, o hexágono é formado por triângulos iguais, então também vai ser a mesma coisa. Mas no caso do pentágono, por exemplo, se eu quiser uma distância específica dessa linha, eu posso colocar pelo tamanho do lado. Então, se eu quero que o lado tenha 30, eu venho aqui e coloco 30. Eu tenho certeza que esse espaço aqui, ó, ele vai ser de 30 milímetros. Beleza? E por que isso é útil? Vamos dizer que eu vou trabalhar com dois polígonos. Na verdade, eu poderia só duplicar esse. Esse aqui ele vai ser um hexágono. E eu quero juntar essas duas coisas. Então, eu posso deixar os dois com o lado de 30. E eu sei que se eu puxar ele para cá, ele vai encaixar bem direitinho. Ok? Porque ele está com o lado do mesmo tamanho. Se eu tentar fazer isso pelo tamanho da largura e altura, vai ser muito mais difícil. Se eu tentar encaixar aqui e redimensionar, tá, dá certo, vai ser muito mais difícil. Então, o tamanho do lado pode ser bastante útil para algo desse tipo. Beleza? Daí a gente teria lá também a estrela, mas na estrela isso não dá certo. Tá? Na estrela, então, se a gente vai fazer o comprimento das pontas ou a quantidade de pontas, isso a gente tem que fazer enquanto desenha mesmo. Porque depois que desenha uma estrela, percebam que ela é um caminho. Então a estrela não é um estilo específico, não é uma categoria específica de objeto. A estrela é um caminho normal como qualquer outro. Depois que a gente faz a estrela, ela se transforma em só um objeto, como se a gente tivesse feito usando a ferramenta caneta. O resultado final é o mesmo. Tá? A gente não tem nada de especial na estrela, então a gente não tem as propriedades que são exclusivas dela. Ok? Bueno, então no painel transformar é isso. Tá? São essas opções que a gente tem. Tem algumas outras coisinhas ali. Então, por exemplo, deixa eu fazer uma forma qualquer aqui. Aqui no nosso menuzinho suspenso, a gente tem algumas opções aqui de transformar objeto padrão. Isso aqui é só quando for trabalhar com tipo de preenchimento diferente, que a gente não vai chegar a entrar nisso. Mas tem essas duas opções que são virar horizontalmente e virar verticalmente, que é para refletir o nosso objeto. Tá? Então, deixa eu deixar ele menos simétrico aqui. Então, se eu pegar esse objeto e virar horizontalmente, ele vai refletir o objeto horizontalmente. E a mesma coisa verticalmente. Tá? Ele vai inverter esse objeto. Essa mesma funcionalidade a gente tem no painel propriedades. São esses dois botõezinhos aqui, como se fosse um espelho. Tá? Ele faz a mesma coisa. Mas esse do painel propriedades é algo que entrou no Illustrator 2019, se eu não estou enganado. 18 ou 19. Se alguém de vocês estiver com 2017 em casa, vocês não vão ter esses botõezinhos. Daí tem que ser lá no transformar mesmo, virar horizontalmente ou verticalmente. Ok? Então é isso. Agora sim, painel transformar é isso que a gente ia ver. E aí agora, nosso próximo assunto é o painel aparência. E é ele que a gente vai ver na parte 2 do tutorial, que será o próximo vídeo. Então, te espero lá.